Olá a todos, o meu nome é Tiago e esta é a review à Sony A7R2, ou também conhecida como Sony Alpha 7R Mark II. É a segunda versão destas R da Sony e é uma das melhores câmaras para quem quer investir de forma profissional no mundo da fotografia. Começando a explicar o que é esta câmara para quem não a conhece. Trata-se de uma câmara híbrida, ou seja, não possui aqui o sistema de espelhos, como acontece nas DSLR. É uma câmara com um sensor full frame retroiluminado. É o primeiro sensor full frame retroiluminado a chegar ao mercado. Esta câmara que eu estou a utilizar para gravar também possui um sensor retroiluminado, no entanto não é full frame. O que é que isto significa? Significa que as capacidades de visão noturna desta câmara são um pouco melhores do que um sensor não retroiluminado. No entanto, existem aqui outros motivos para fazer desta câmara uma excelente câmara para fotografar à noite. Já lá vamos. Ela possui 42 megapixels ao nível da resolução. Aqui nesta câmara não vai ter muita influência ao nível da qualidade, ela já é boa por si só. O que isso significa é que com 42 megapixels consegues compor, consegues cortar uma fotografia com bastante facilidade. Ou seja, vais ter uma fotografia de um tamanho elevado. Se quiseres só esta parte, podes cortar e continuas com uma fotografia grande. E mesmo para impressões, consegues fazer impressões com 10 megapixels, imagina com 42 megapixels e com a qualidade desta Sony A7R2 como estás a ver neste momento. Outro ponto bastante interessante no que diz respeito à fotografia é a forma como a câmera lida com os valores de ISO. Nós conseguimos ir até aos 6000 sem grão que estraga a fotografia. Consegues ir até aos 12000 e aí já vês algum grão nesta Sony A7R2. No entanto, consegues trabalhar, se tiveres conhecimentos para isso, ao nível de redução de brilho, consegues trabalhar de forma a utilizar a imagem, na internet, mesmo em impressões, o que é algo bastante positivo. Eu utilizei esta Sony A7R2 num evento cá na cidade de Braga. O evento é relativo à Semana Santa, onde a maior parte desses eventos, são vários, são procissões, são coisas idênticas a procissões, não sou o maior entendido nessa área, mas a maior parte deles, e aos que eu fui para testar essa Sony A7R2, foram de noite, e eu com ISOs 2000, ISOs 1000 e pouco, no máximo em zonas mesmo mais iluminadas, onde havia mesmo dificuldade de ver com os olhos normais o que se estava a passar. ISO 3000, no máximo 4000, acho que não cheguei nenhuma vez a 4000. Na maior parte das fotos foi ISO 3000. Consegui capturar com a maior facilidade. Motivos para essa facilidade. Primeiro, esta objetiva é uma objetiva Prime com uma abertura de 2.0. A câmera é excelente a capturar e a lidar com os valores ISO. E depois o sensor retroiluminado dá alguma ajudinha. Não é o ponto de destaque esse sensor retroiluminado, no entanto é uma excelente ajuda. Consegues capturar fotos para impressão, fotos para jornais, para revistas, para web, sem problema nenhum, à noite com esta Sony A7R2. Também pelo preço dela não seria de esperar outra coisa. Ela tem um preço, só o corpo da câmera, de 3.000 a 3.500 euros, dependendo do sítio onde compras. Depois podes escolher a objetiva que bem entenderes. Por falar em objetivas, aqui está outro ponto de destaque desta Sony. Normalmente as Sony, as híbridas da Sony, a A7 que já testámos, a A7 II, a A7S, a A7R anterior, elas possuem apenas o foco automático por contraste. O que é que isto significa? O contraste é bom, está disponível em todas as câmaras. No entanto, em situações mais rápidas e em situações de menos iluminação, a focagem automática pode falhar, porque ela vai atrás do contraste e não atrás do objeto que tu queres focar. No caso desta A7R2, ela possui outro tipo de focagem automática, que é por fases, a focagem por fases, que é que já encontramos em praticamente quase todas as DSLR. E isto faz com que a focagem automática seja mais rápida. Ainda não está ao nível das melhores Canon, das melhores Nikon DSLRs, que possuem uma focagem mais rápida. No entanto, esta focagem por fases significa algo muito importante para esta Sony A7R2. Fotógrafos profissionais que já possuem um seu leque de objetivas, que investiram bastante dinheiro nessas objetivas,
não querem perdê-las porque mudaram de marca de câmara. E aqui entra o foco, a focagem por fases, a focagem automática por fases desta Sony A7R2. Se esses fotógrafos comprassem esta Sony e ela não tivesse a focagem por fase, eles não iam poder utilizar a focagem automática das lentes Canon, por exemplo, aqui, com um adaptador. No entanto, com um adaptador certo para esta Sony A7R2, a maior parte das lentes Canon vão poder ser utilizadas aqui, como se estivessem a ser utilizadas numa câmara Canon. E isso é excelente para quem já é fotógrafo, há muito tempo. Para quem está a começar agora, significa que tens um leque enorme de objetivas para comprar. Canon, Sony, Zeiss, entre outras. Ainda assim, eu não testei com objetivas Canon, porque a Sony não me enviou o adaptador para review. No entanto, o feedback que eu tenho tido, quer para outras pessoas que já analisaram, quer para fotógrafos que trabalham já com essa Sony A7R2, ao nível de velocidade ela está muito idêntica à velocidade que atingimos em câmaras Sony, em câmaras Canon com objetivas Canon. No entanto, ainda não podes ou ainda não deves utilizar uma objetiva Canon nesta Sony, se quiseres fotografar desporto de forma profissional. Nesse caso, e com a Sony A7R2, deves utilizar uma objetiva concebida para ela. Pode ser uma objetiva Zeiss, uma objetiva Sony, uma objetiva feita para ela. Porque ao nível de velocidade e para que um profissional procura, as Canon, com um adaptador aqui, ainda não possuem aquela velocidade de topo que consegues nas câmaras de topo da Sony. Consegues uma velocidade intermédia. Antes de avançarmos para o vídeo, convém aqui falar ainda de outras características físicas desta câmara. Ela é uma câmara bastante pesada, ela possui uma construção muito resistente, é resistente a quedas, é resistente a várias condições meteorológicas. Durante o evento que eu já falei, que já cobri, a Semana Santa, cá em Braga, choveu em 2 dias e eu utilizei a câmara num dos dias à chuva sem qualquer proteção, não houve qualquer problema. No último dia da Semana Santa choveu bem. Eu inicialmente comecei a fotografar com a câmera totalmente descoberta, no entanto começou a chover mesmo muito e como a câmera não é minha, é da Sony, eu decidi cobri-la aqui com um plástico. No entanto não era necessário, porque a câmera é resistente a chuviscos de água e é resistente a várias condições meteorológicas. Para mais informações visitem o site da Sony. Ao nível da qualidade de construção e ao nível de segurar a câmera, ela é bastante sólida e não há qualquer crítica a fazer em relação a isso. O segurar da câmera, pelo menos para a minha mão, que é uma mão relativamente pequena, é bastante firme e forte. Os botões estão bem concebidos. O botão de disparo está aqui nesta zona, não podia estar noutra. No entanto, existe uma crítica aqui em relação ao ecrã. Ele é versátil, ele pode ser aqui, ele é articulado, era o nome que me estava a faltar, só que é pouco articulado. Das câmaras recentes que eu já testei, sejam Canon, sejam Samsung ou outras marcas, os ecrãs, no caso das Canon, até mesmo nas Canon intermédias, o ecrã vem para aqui para a frente e vem para aqui e depois pode virar para mim, funciona como eu quiser. No caso da Samsung que eu estou a usar para gravar, ele é idêntico a esse, no entanto ele consegue pôr-se virado para a frente, como ele está agora, vocês não estão a ver, mas eu estou-me a ver aqui no ecrã. Isso é excelente para quem quer utilizar uma Sony A7R2 para vlogs. Não é propriamente uma utilização muito comum, no entanto, este ecrã articulado faz o básico, que é quando estamos a fotografar no chão, conseguimos ver a partir daqui, o que é excelente. No entanto, na minha opinião, devia ser mais articulado, tendo em conta o preço desta Sony A7R2. Como já dissemos, está na casa dos 3.000, 3.500 euros apenas para o corpo da câmara. Outro ponto, não negativo, mas bastante positivo, é o visor, o viewfinder aqui desta Sony A7R2. É espetacular. É melhor ver por aqui do que por aqui, sem margem para dúvidas. Além de não sermos atrapalhados pelo sol, pelos brilhos que estão aqui, a qualidade de imagem que podemos ver por aqui é muito boa. É grande, é definida e conseguimos ter acesso aos menus e a todas as alterações.
o que para quem ainda é a favor dos viewfinder analógicos, ou seja, os da DSLR através de espelhos, não há comparação possível. Nós aqui conseguimos ver exatamente o que vamos fotografar, seja de noite, seja de dia. É excelente e este é o melhor viewfinder que já testei. No que diz respeito à qualidade da construção, resta apenas dizer que, se vocês quiserem, eu tenho aqui um pequeno tutorial, vai aparecer aqui dos lados, onde eu explico como colocar os botões personalizáveis idênticos aos botões da Canon. Algo que me incomoda muito é o tempo que nós normalmente demoramos para alterar o ponto de focagem nesta Sony A7R2, mas tudo isso pode ser personalizado porque ela possui 4 botões personalizados e nós podemos colocar a alteração do ponto de focagem. Neste caso são muito mais do que normalmente temos numa típica DSLR da Sony, da Canon, e podemos configurar de forma idêntica a alterar os pontos de focagem, como acontece nas Canon, de forma idêntica e forma rápida principalmente. No que diz respeito a vídeo, e antes de falar sobre a qualidade de vídeo, é importante também dizer que esta câmara, ao nível de focagem, assistência de focagem, quando nós estamos a focar manualmente, na fotografia existe assistência de focagem, ou seja, existe aquele aproximar, aquele zoom no alvo onde estamos a fotografar. No vídeo essa opção não existe na Sony A7R2, o que é um defeito grave. No entanto, eu tenho aqui outro vídeo onde explico de forma fácil de como corrigir, entre aspas, esse defeito. Passando essa fase à frente, nós temos aqui uma câmera que é capaz de gravar em 4K, grava também em XVC, que é um formato AVC HD da Sony. Ele grava em 50 megabits por segundo no que diz respeito a Full HD e 60 megabits por segundo no que diz respeito a 4K. O que é que tu precisas para gravar a esta velocidade? Precisas de um cartão de 64 GB para gravar em Full HD e precisas de um cartão de classe 10 Ultra High Speed, ou UHS 1 de nível 3, para gravar em 4K. São requisitos ao nível da velocidade e ao nível da exigência da Sony. No que diz respeito à qualidade de vídeo, ela não é tão boa como a Sony Alpha 7S ou Alpha 7S II, no entanto é bastante boa, principalmente no que diz respeito ao alcance dinâmico das sombras, ou seja, tu consegues gravar normalmente, não estás a gravar uma cena, no entanto o que, por exemplo, nesta câmara, que não é tão boa nem de perto, aqui esta parte, esta mesa, as sombras atrás são quase inutilizáveis. No caso da Sony A7R2, elas são muito cinza, principalmente quando utilizamos o perfil de imagem S-Log2 que está presente na Sony A7R2. Nós conseguimos, essa característica é excelente para quem faz coloração de vídeo, porque permite quer ir para baixo, quer colocar uma imagem flat, quer depois alterar para uma imagem com um contraste elevado. Permite manusear o vídeo e a qualidade de cor como bem entenderes, e isto é um ponto de destaque muito elevado de qualquer Sony A7. No entanto, existe um destaque considerável para a Sony A7S e A7S II. No entanto, essa Sony A7R2 também possui uma boa qualidade nesse ponto. É excelente como no que diz respeito à fotografia, é excelente para gravar vídeo à noite. Não é tão excelente como a Sony A7S II. Lá está, se o teu foco for vídeo, não compres esta Sony A7R2, nem a 7R. Compra a 7S ou a 7S2, que são melhores nesse ponto. Têm menos megapixels, por isso, se calhar a nível de fotografia não te vão ser tão úteis, mas no entanto, no que diz respeito ao alcance dinâmico das sombras e a nível de funcionalidades de gravação, são superiores. No que diz ainda respeito ao vídeo da Sony A7R2, existem informações de que ela aquece quando estamos a gravar em 4K. Comigo isso não aconteceu. Ela não é uma câmera de vídeo, por isso não vais ter tempos de gravações de meia hora, nem algo parecido no que diz respeito a 4K, nem a Full HD. É uma câmera de fotografia, existe limite temporal no que diz respeito à gravação de vídeo. Isso já é de esperar, acontece em praticamente todas as câmaras de fotografias. Se necessitas de uma câmera para gravar uma hora, tens de comprar uma câmera de vídeo.
A qualidade é bastante aceitável, principalmente para gravação web chega e sobra. No entanto, existe aqui um pequeno ponto que eu queria criticar, porque a câmera que eu estou a gravar está neste momento a gravar a 70 megabits por segundo num cartão que é 32 GB, classe 10 apenas. Acho que é Ultra HS1, mas acho que não, é apenas 32 GB, classe 10, e está a gravar a 70 megabits por segundo. Esta câmera não grava a 70 megabits por segundo de vídeo e necessita de um cartão mais caro e um cartão melhor, neste caso 64 GB, Ultra HS3, o 3 para gravar em 4K, Ultra HS1 se quiseres gravar em Full HD, 50 e a 60 megabits por segundo. É algo que podia ser alterado, neste caso não é, e também existe outro ponto que é o ponto negativo desta câmera, que é a bateria, que é miserável, porque se começares a gravar ela vai desaparecer num instante. Nesse aspecto não há solução. Existe, claro, a alternativa de usar várias baterias, utilizar um grip vai aumentar o tamanho da câmera, que se calhar não queres. E existe outra curiosidade, que era uma crítica que eu fiz à Sony A7 II, e no caso desta Sony A7R II, ela permite ser utilizada enquanto estás a carregar, seja a ligação direta, seja a nível de uma powerbank, por exemplo. Posso ligar esta powerbank quando ela estiver com a bateria nos mínimos ou intermédios e utilizar a câmera ao mesmo tempo. Faço o mesmo exatamente para essa câmera que está a ser utilizada. Fazia o mesmo para a minha câmera de gravar vídeo já antiga, só que DSLRs e muitas das câmaras híbridas não permitem esta pequena funcionalidade. É uma curiosidade, esta Sony A7R II já permite. Não existe muito mais a dizer sobre esta Sony A7R II. Encontras toda a informação, mais imagens, e encontras também mais vídeos sobre gravados com esta Sony A7R II no nosso canal e no nosso site montero.com. Encontras o link na descrição que vai direto para a análise completa a esta câmera. Este é um vídeo já longo, é um vídeo também totalmente diferente do que normalmente faço. Espero que esta longa review em português à Sony A7R II vos seja útil, principalmente para quem está a iniciar. Acredito que quem já é fotógrafo profissional sabe exatamente o que quer. No que eu mais utilizo ao nível da fotografia é fotografia controlada, ou seja, eu tenho aqui dois softbox. Eu normalmente não preciso de uma câmera que seja tão boa como esta ao nível de captura de luz em condições de baixa iluminação. No entanto, deu-me imenso jeito no concurso da Semana Santa em Braga. A câmera que eu estou a gravar também possui um sensor retroiluminado, também possui um bom desempenho, mas nem sequer se compara a esta. Claro que no que diz respeito a vídeo, quem já grava vídeo sabe as grandes vantagens do S-Log. Ele faz o mesmo efeito que faz o RAW ao nível da fotografia. Não é bem o mesmo, porque também existe RAW para vídeo, só que é normalmente em câmaras bem mais caras do que essa. Normalmente existem algumas exceções. Ele é bastante procurado para quem faz coloração, para quem trabalha para pequenas equipas. Quem já trabalha nessas equipas sabe certamente qual é o alvo a adquirir, é a Sony A7S ou a Sony A7S II. Esta Sony A7R II, na minha opinião, é ideal para quem está no meio, quem precisa de vídeo, quem precisa de fotografia. Então, para quem apenas precisa de fotografia, esta é uma das melhores opções no mercado. O preço dela, como já dissemos, é de 3.500 a 3.000 euros só o corpo. Certamente estás habituado a comprar, se és um fotógrafo profissional, a comprar só o corpo, já tens objetivas. Um grande ponto de destaque é que ela vai funcionar com objetivas Canon, com um adaptador. Vai funcionar com foco automático na maioria delas, e isso é um ponto que muitos fotógrafos profissionais com vários anos no mercado procuram. É um dos pontos fortes desta câmera. Ao lado desse ponto forte está a captura em baixa iluminação, é outro ponto forte desta câmera. O visor aqui em cima, o Viewfinder, é também um excelente, é o melhor que já testamos. Existem
Existem também aqui pontos fracos, que é a autonomia, é miserável, essas baterias não prestam e o ecrã não é tão articulado como nós queríamos. De resto, está aqui uma das melhores câmaras do mercado. Como já dissemos, encontras mais informação no link abaixo em montera.com. Espero que este vídeo tenha sido útil. Ele é um vídeo longo, onde explicamos tudo sobre esta Sony A7R2. Se te foi útil, espero que tenhas gostado deste vídeo e, claro, clica no botão gosto, isso ajuda-nos muito. E para mais conteúdo como este, subscreve o nosso canal.